relação você e técnico. E tem uma que a galera acompanhou, acho que muito, né? Que é a sua relação com o Renato Gaúcho. Nosso Renate. Já tem uma galera mandando aqui nos comentários a famosa pergunta do Adriano Magrão, assim. Várias, né? O Renato sempre era um embate. Vai relembrando pra gente. Óculos escuros, escuros, se tá bem né? com ele? Como é que é? Muito bem, muito bem. Só me tem Primeiro- aqui. Tem o WhatsApp dele, falo com o WhatsApp, fala coisas aqui que se contar, ninguém também acredita. Imagina, hein? Se o WhatsApp vaza aí. Eu não sou amigo pessoal do Renato. Tem muita gente que pensa que eu sou amigo pessoal. Pra mim, amigo pessoal é aquele que você vai jantar, aquele que você vai almoçar, vai tomar um Visita a chopp, casa. frequenta a casa. Eu não sou esse amigo. Mas a gente construiu uma amizade profissional que ultrapassa também o lado profissional em termos de gostar. Ele gosta, eu sei que ele gosta de mim e ele sabe que eu gosto dele. E ele me respeita e eu respeito ele. Tem todos os defeitos que ele tem, que eu entendo, e eu tenho todos os meus defeitos que ele entende. Mas é uma relação legal, pô. Porque eu conheci o Renato quando ele veio jogar no Flamengo. Não era como técnico. Ah, eu tenho jogador, eu tenho uma foto. Eu tirava, no início da carreira, foto com jogadores principais. Eu tenho uma foto dentro do campo com o Renato Gaúcho com a camisa 7 do Flamengo. E eu na Rádio Tamoio. Eu tenho essa foto. Né? Cara, então, isso é legal pra caramba. eu conheci o Renato como jogador. Aham. E comecei a conversar com ele nas vezes que tinha oportunidade. Falei pra ele que eu brincando, eu dizia que era de Pelotas. Pô, eu sou gaúcho de Pelotas, aí ele me sacaneava com o negócio de Pelotas. E um abraço aí pro povo de Pelotas, né? Que eu gosto demais. Eu sou o único torcedor na face da terra que é Brasil de Pelotas e Pelotas. Você Eles torce ficam pros malucos, torço pros dois. E eles ficam malucos comigo quando eu fui lá. Quando como é que pode, pô? É como se o cara dissesse, eu sou Flamengo e Fluminense, eu sou Corinthians e Palmeiras. Eu sou Brasil e Pelotas. avó materna de Pelotas. Mas também tem razão, porque na verdade, por que eu torço pro Brasil e Pelotas? Porque eu sou pelotense, quero que o futebol de lá vá bem, então torço pros dois, né? O Pelotas dificilmente se destacou a nível nacional, né? A não ser a camisa da seleção brasileira, né? Né? Tem essa história, né? Camisa azul e amarela da seleção baseada na camisa do Pelotas. É mesmo? Foi um concurso que foi feito. Eu não sabia disso, não. Foi um concurso que foi feito e um pelotense mandou com as cores e ficou azul. Porque antes o Brasil vestia branco, né? Branco, e ficou exatamente o uniforme do Pelotas. Caramba, olha só, isso eu não Pelotas sabia. é azul e amarelo. Isso eu não sabia. Mas aí essa relação com o Renato, aí vem. Aí começou daí, a gente brincando daqui, dali, não sei o quê. E, de repente, ele, como jogador, aonde a gente solidificou a amizade foi quando eu fui fazer essa excursão. O Brasil jogou em Wembley, jogou... sim. E ele era da seleção. Seleção brasileira. E aí, depois do jogo, a Itália, tinha o Porcão, naquele tempo ainda existia o Porcão. Porcão de Milão, o jogo foi em Milão. Fecharam o Porcão de Milão, que era de brasileiros, para a delegação brasileira, para os jornalistas do Brasil, para os amigos e amigas dos jogadores. E aí lá começamos a conversar, coisa que a gente nunca tinha feito tanto, bebendo, comendo, bebendo e tal. Uma ideia mesmo. E ali tem várias passagens nesse dia, que eu vou contar no livro, né, que algumas são proibidas de falar. E o Renato Gaúcho, toda vez que vai num Bola da Vez na TV, ele faz uma exigência, ou se não é exigência, mas ele pede. Eu quero que o Cícero participe da entrevista. Foi assim, ele foi lá 2 ou 3 vezes e eu uma única vez não pude ir porque estava cobrindo a seleção bem no dia da gravação. Pô, isso é legal, né, cara? Tá aí o negócio do óculos escuro foi nisso. Que um dia eu tava na Granja Comari, eu ia pra Granja Comari, no dia que ia ser a gravação, disseram, Cícero, não dá pra você vir a São Paulo, vai perder o treino da seleção, vai perder 2 treinos pelo menos, e tem que cobrir você. Você que é o cara que tá identificado com a seleção. Eu tô apresentando um programa que a gente tinha sucursal ainda aqui, né? E tinha estúdio, e eu tava apresentando um daqueles programas que tinha, às vezes, tinha o Bloco Carioca, que eu apresentava. Depois foi Paulo Stein, depois foi o Fábio Azevedo, mas eu comecei com aquilo, né? Então, tô ali, quando acabou o programa, a produção avisa, Cícero, nós temos mais uns 3 minutos de canal. O Renato vem aqui amanhã, ou depois da manhã, acho que era no outro dia, para participar do Bola da Vez. Você não vai poder participar porque você tá na Granja Comari. Faz uma pergunta para ele. Não há possibilidade de ter um programa com o Renato e não ter uma pergunta tua. Pelo menos, deixa uma pergunta. E eu não sabia o que perguntar. Me pegaram de supetão, assim, faltando, e com pressão, 3 minutos, fecha o canal, não tem como estender o canal, faz uma pergunta. E o que eu vou perguntar pro Renato, pô? Um programa que não tá ao vivo, que eu não tô ao vivo. E não saía. Passa 1 minuto,
minuto e meio. Pessoal, Cícero, bora, que vai fechar o canal. E eu não tinha pergunta nenhuma. Pô, nós tínhamos um assistente de câmera, né? Que era folclórico. O cara era muito engraçado, você deve ter conhecido, ele faleceu, infelizmente, no dia que o Fluminense foi campeão. Salada? Salada, eu conheci, sim. Ele faleceu no dia que o Fluminense foi campeão brasileiro, em 2012. Eu tava lá em São Paulo, no Fluminense Palmeiras, em Barueri? Presidente Prudente. Pode ser, Presidente Prudente. Isso. Acho que foi Presidente Prudente, né? Salada figuraça. A gente recebeu a notícia, foi terrível. Eu me dava muito bem com ele. Ele era muito engraçado, divertido, todo mundo gostava. E ele ficava até dentro do estúdio de óculos escuros, né? Cheio de mar, né? Aí, tinha uns dreadzinhos. E eu pensando assim, o que eu vou fazer e tal, olhei pro Salada de óculos escuros. Aí eu falei, dá teu óculos aqui. Pra quê? Ele falou, ele não deixava ninguém usar, que valia. Pra que tu quer meu óculos? Dá o óculos aqui, cara. Não vou dar, não. Dá o óculos, pô. Falei sério. Dá o óculos, vai acabar que vai estourar o tempo. Aí ele me deu o óculos, aí eu... Tá gravando? Tá gravando. Falei assim, ô Renato, tudo bem, meu irmão? Beleza? Tô aqui na seleção, não tô podendo estar aí, mas deixar uma pergunta. O óculos estava aqui. Aí eu falei, botei o óculos. Falei, olha só, como você só dá entrevista pra mim de óculos escuros, quem vai fazer a pergunta hoje de óculos escuros sou eu. Aí aqui já foi, pô. Aí eu virei, não tinha pergunta. Foi, até esse momento que eu botei o óculos, não sabia o que perguntar, mas meio de estalo, como tudo meu é de reflexo. Né? Falei assim, ô Renato, queria te fazer uma pergunta, que não é bem uma pergunta, é até uma colocação. Por que toda vez que o time ganha, na entrevista coletiva você diz, eu ganhei o jogo. Quando empata, você diz, nós empatamos e tal. E quando perde, o time perdeu, os jogadores perderam. Eu digo, não tá na hora de você deixar de ser jogador de futebol, virar técnico de futebol? Ele não tinha pergunta. Não, mas veio de reflexo. Porque era o que eu pensava, né? Eu falei, não tá na hora de você parar com esse negócio de que os jogadores é que perdem o jogo, você ganha sozinho, quando empata aí é que é todo mundo. Aí falei, um abraço e tal, não sei o quê. Um abraço! Só o Cícero pra fazer essa pergunta. Quando começou, tava lá em Teresópolis vendo o programa, né? Quando foi o programa no ar, pô, aí eu vejo, quando botaram, ele já começou a rir, dava gargalhada lá no estúdio, veio de óculos escuros, né? Quando veio a pergunta, ele ficou sério, né? Aí ele acabou de falar, pô, Cícero, boa essa sacada aí do óculos escuro e tal, foi engraçado e tal. Cícero Melo, porra, é um ótimo repórter, falou assim. Cícero é meu amigo, é um ótimo repórter. Mas é uma mala. Falou assim, é uma maleta sem alça e tal. Resposta. Aí ele falou, olha, pô, foi bom você ter falado isso, pô. Realmente, pô, eu preciso mudar essa concepção. Isso aí você tá certo. Ele falou assim? Falou, vou mudar o meu discurso a partir de hoje. Ele mesmo não percebia. Isso aí ele falava sem perceber. Ele dizia, ele é muito vaidoso, muito, né? Então ele falava assim sem sentir, né? E aquilo foi uma espécie de um alerta pra ele. Né? Pô, que legal, cara. E a pergunta do Adriano Magrão? O Adriano Magrão foi depois que o Fluminense ganhou a Copa do Brasil. Eu tava nesse jogo. O Fluminense ganhou de 1-0 do Figueirense. Eu tava atrás do gol que o Roger fez o gol com 1 minuto de jogo, né? Roger Machado. Isso. Um golaço meio... Foi. Aí o Magrão tava arrebentando e a torcida do Fluminense gostava dele. Só que depois da Copa do Brasil, ele começou a barrar o Magrão. Não me lembro quem é que ele botava. O Magrão só entrava no segundo tempo, às vezes não entrava. E eu ouvia toda hora o torcedor do Tricolor dizendo, porra, Magrão não é titular nesse time, parece bosta jogar. Acho que ele botava o tal do Somália. Era o Somália. Já botaram aqui no chat já. Por que o Renato botava o Somália não o Magrão? Somália era um trombador, com todo respeito, né? o grandalhão, um trombador, né? O Adriano Magrão sabia jogar. E tava jogando muito bem. Tava jogando bem, tava numa fase boa no Fluminense. Foi a melhor fase acho, da carreira dele. Dali antes e depois eu acho que não apareceu, não estourou em lugar nenhum. Aí eu ouvi essa pergunta aí, um dia lá na coletiva, na salinha lá das Laranjeiras, aí eu perguntei, por que o Magrão não joga? Aí ele começou, vem cá, você é procurador do Magrão? Não. Aí eu dizia, não, mas a torcida quer saber por quê que ele não joga depois da Copa do Brasil que ele fez. Aí ele continuava. Você é amigo pessoal do Magrão? Eu disse, não. Aí ele começava. Você não sei o que do Magrão? Não. Aí eu repetia. Por que ele não joga? Você não respondeu. Por que ele não joga? Por que ele é reserva? Aí uma hora ele pegou, parou a entrevista coletiva, só ficou ficou aquele bate-boca entre eu e ele, todos os colegas olhando e rindo. Você pode ver que se ouvir, no fundo é aquela risadinha, gargalhada, todo mundo. Aí ele fala, vem cá,
você quer que eu te apresente a ele? Vocês vão tomar um chopinho, se conhecer melhor, né? E eu sério. Por que ele não joga? E ele com essa sacanagem. Aí depois ficou isso uns 5 minutos, essa coisa aí, ele retrucando e eu perguntando, sempre por que ele não joga? Aí ele se enervou de ver, porque ele viu que eu não ia desistir. Aí ele falou assim, olha, acabou o negócio de Adriano Magrão, segue a entrevista. Mas eu não levava isso eu sabia, fazia parte desse jogo entre eu e ele. Porque eu sabia e sei como provocar o Renato. Eu sei tirar ele do sério. Eu sei como botar pilha. Ele fica ali muito senhor de si na entrevista, né? E eu sei como botar... quebrar. Quantas pessoas ficam fazendo pergunta muito séria pra ele e tal, eu levo ele na sacanagem. E ele, no final, gosta, porque ele também fala as sacanagens dele. Aconteceu uma outra do Renato, que foi no Grêmio campeão na Argentina, lá da Libertadores. Contra o Lanús. Foi que ano isso? Foi 2017. Eu tava lá. Eu fui... Luan, o rei da América. Aí, porra... Quem diria? Eu tinha passado aqueles 2 dias que eu fiquei lá, ou 3, entrando de manhã à noite. A ESPN tinha 10 programas por dia, eu entrava nos 10 programas. Não aguentava mais falar do Grêmio, não tinha mais notícia diferente pra dar, repetia. Eu tava muito cansado. Esquece um pouquinho aí. Eu tava muito cansado. Aquela cobertura me desgastou demais. Quando foi na coletiva do Grêmio campeão, já campeão, tava lá, eu sempre sentei em coletivo na primeira fila. Eu gosto de ver o cara, olhar no cara de frente. Vou fazer uma pergunta forte, tem que estar olhando, não vou ficar lá atrás, igual sala de aula. Aí, aqui sala atrás, de aula na esquerda, pra não ver, não. Do lado da caixa de som. Então eu sempre tava ali na frente dele, e enquanto ele tava falando, porra, eu encostei assim, dei uma relaxada, tô ouvindo, mas tô dando uma relaxada. Cansado mesmo, tá? Ele para a entrevista e fala aí, pô, cara, ô Cícero, não dorme não, cara. Dorme não. Falando, porra, ao vivo. Era coletiva do título, pós-jogo. Porra, torcida do Grêmio ouvindo, o Brasil todo ouvindo, pô, meu chefe ouvindo. Porra, meu chefe. Todo mundo, pô. E ele, ô Cícero, não dorme, não tá dormindo, cara. Aí eu falei, não tô dormindo não, Renato, pô. Tô aqui, encostado, de olhos fechados, pô, ouvindo tudo que você tá falando. Se quiser, eu te falo tudo que você falou até agora e tal. Pô, mas tá dormindo, pô. Não tô dormindo, não. Você quer saber por que eu tô de olhos fechados e parece que tá dormindo? Pra não precisar olhar pra tua cara que tu é feio pra caramba. Isso ao vivaço. Pra não precisar ficar olhando pra tua cara que tu é muito feio, cara. Aí o nego riu pra caramba. Aí, pô, descontraiu tudo, né? Cara, mas isso acontecia direto, Atacante que não faz gols há 9 jogos. Somário que veio pra ser artilheiro. Será que o Magrão não tem vaga nesse time? Quer o meu lugar? Não queria, não. Então, muito ruim. Então não escala o time. É ruim, né? Ser treinador, né? Bom é ficar lá comentando. Só queria grana. Eu também queria grana para poder falar em um espaço de besteiras. Entendeu? Esse espaço que às vezes vocês têm para falar um monte de coisa. Mas vamos deixar para lá. Agora faz o seguinte, ó, no próximo ano, você se oferece para ser treinador. E você escala os jogadores que você acha que deve escalar, entendeu? E domingo, depois do jogo, se me dá o microfone, eu vou comentar, vou fazer as perguntas também. E o Magrão? Leva ele pra casa, pô. Você tá com tanta saudade dele? Tá com saudade dele, leva pra casa, pô. Sai pra jantar, toma um chopinho com ele, se conhecer melhor. Ele vai jogar ou não vai? Pô, mano, deixa ele recuperar a forma física dele. Você é procurador dele? Não? É que eu ouço o torcedor do Fluminense dizendo o seguinte: se o Adriano Magrão não tiver vaga nesse ataque... Você tem uma participação no passe dele também? Não, só ouço o torcedor dizer isso. É impossível o Adriano Magrão não ter vaga nesse ataque depois do que ele fez na Copa do Brasil. Ele também? Nada? Você não é nada dele? Nada. Já fez as perguntas sobre ele? E o seguinte, ó, voadora no peito do like. Quanto mais likes a gente tiver, pra mais gente aparece a nossa resenha, tá falado.